Olá, boa tarde, a paz de Cristo para todos vocês. Quem me conhece, obrigada por estarem aqui. E você que está me conhecendo agora, muito prazer. Pela misericórdia do Senhor, sou missionária Celi. Esse meu canal abençoado por Cristo se chama Jesus, meu melhor amigo. Está lá escrito em inglês, porque é uma língua internacional. Em primeiro lugar, eu quero que o Espírito Santo de Deus, que a presença do Senhor esteja com todos vocês, comigo e com vocês, e que nesse momento o Senhor possa guardar cada um de vocês, que o Espírito Santo venha amarrar, neutralizar, repreender todo o principado e potestade, que aonde você se encontra, o Senhor possa dar ordem aos anjos dele para te proteger e te guiar e blindar vocês e a mim, para que nada venha atrapalhar esse estudo, esta palavra, essas reflexões, em nome de Jesus, que você possa ser abençoado com a salvação, com as boas novas e tomar uma atitude de querer estar na luz. Esse é o meu desejo. Eu lanço essa palavra profética de salvação para a sua vida e toda a sua família, porque essa frase, eu amo ela, tem na Bíblia, onde Josué, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a porta do inferno jamais prevalecerá. Seja forte e corajoso, porque Deus é contigo e comigo, tá bom? Eu quero aqui, primeiro eu vou citar, antes de eu ir para Apocalipse 20, eu quero deixar aqui uma reflexão de tudo isso que está acontecendo na Terra, tá? Sobre os gemidos. Creio que você nunca ouviu falar, né, dos gemidos, que eu vou falar aqui. Você me acompanha, aqui se encontra, foi uma palavra maravilhosa que o Senhor nos deu como resposta. Isso aqui é uma resposta de Cristo para todos nós. Gente, a luz é desde ontem que ela está indo e voltando, né? Então, como vocês verem, eu fiquei sem a minha luz lá, que a gente coloca para dar aquela luz, né? O som aqui não tá vindo mais, mas eu vou continuar, tá bom? Eu sei que vocês estão me vendo aí e tal, né? Tá um sol maravilhoso lá fora. E glória a Deus. Mas vamos continuar, vamos aqui. Diz assim, queridos, ó. Eu quero só que vocês reflitam nisso aqui. Que diz assim, ó. Se encontra, Papai do Céu nos deu, foi uma resposta maravilhosa. Ele nos consola, tá? Romanos 8, o versículo 22, que diz assim. Perdão, 23, que diz assim: também gememos, toda a criação geme, no 22, e no 23 fala também gememos. Agora preste atenção. Embora os crentes possuam o Espírito e as suas bênçãos, eles também gemem no íntimo, ansiando por sua plena redenção. Gemem por duas razões: os crentes por viverem num mundo pecaminoso que entristece o seu espírito e continuam experimentando a imperfeição, a dor e a tristeza. Os gemidos do crente expressam a sua profunda tristeza. Sentida do crente expressam a sua profunda tristeza sentida. Amem essas circunstâncias. 2 Coríntios, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e o 4. Gemem ao suspirar por sua redenção total e pela plenitude do Espírito Santo, que serão outorgadas na ressurreição. Gemem pela glória ali ser revelada e pelos privilégios da plena filiação celestial, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e o 4. O Espírito intercede por nós com gemidos, no tocante à atividade do Espírito Santo em ajudar o crente a orar
3 observações são importantes. O Filho de Deus tem 2 intercessores divinos. Cristo intercede no céu pelo crente, perante a face do Pai. Hebreus 7, 25, Hebreus 9, 24. Primeira Epístola de João, capítulo 2, 1. O Espírito Santo intercede no íntimo do crente, na terra. Que podemos ver o Espírito e a sua intercessão. Isso é um estudo que eu vou fazer com vocês mais adiante. Com gemidos, provavelmente indica que o Espírito intercede juntamente com os gemidos do crente. Esses gemidos têm lugar no coração do crente. Os desejos e anseios espirituais dos crentes têm uma origem do Espírito Santo que habita em nosso coração. O próprio Espírito suspira, geme e sofre dentro de nós, ansiando pelo dia final da redenção, que vocês podem ver no capítulo 23, ou no versículo 23 e 25. Ele apela ao Pai em favor das nossas necessidades, segundo a vontade de Deus. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui, por qual motivo? Porque o Espírito Santo, ai de mim e ai de você, se não fosse o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é ele que nos guia, é ele que diz, não vai por aqui, vai por ali. É ele que nos contém, é ele que nos ensina a ter domínio pelas nossas emoções, domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, tolerância, amor. Então, quando o Espírito nos guia, a gente não peca desnecessariamente, porque a gente está sempre sendo guiado por ele. Queridos, Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Por isso que Pedro, ele tirou a orelha do centurião. Porque Pedro ainda estava na carne. Pedro acompanhou Jesus armado, ele estava sempre com a espada. Eu não estou aqui para te contar hipocrisia. Eu sou ser humano, mas tem horas, meus irmãos, que dá vontade da gente dar aquela voadora, sabe? Principalmente em crente que não vigia, crente que conhece isso aqui, mas não pratica, crente que está tão na carne que eles acham que eu e você somos os inimigos dele, e não é isso. O nosso inimigo é o que está por detrás da pessoa. Se eu consigo discernir com o Espírito Santo, eu estou vendo que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar em espírito para que o que está nela caia, para que o que está nela seja envergonhado, que é o nosso inimigo das nossas vidas, o diabo. Só que por que a gente tem essa autoridade? Mas quando eu digo autoridade, mas você tem que estar alinhada com Cristo. Não adianta você sair por aí, eu te repreendo, porque não repreende nada. Nada. Simplesmente nada você vai repreender. Sabe por quê? Porque quem repreende é o Espírito Santo. Não é eu, nem você. A gente é só usado por ele. Mas, tem sempre o mais, é aquela coisa, né? Para você expulsar o demônio de alguém, você tem que estar alinhada com Cristo. Porque se você não tiver, o diabo te envergonha. Entendeu? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é esse ensinamento, tá? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Que vocês podem estar acompanhando em nome de Jesus. A luz voltou, graças a Deus, mas o sonzinho depois eu vou ver aí o que eu posso fazer, tá bom? Então vamos aqui no mais importante, que é a palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus. Como eu já li aqui, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. O Espírito Santo, ele está em quem obedece a ele. Não se engane. Tem crente que recebe ali o Espírito Santo, por isso que ele é chamado de águas vivas,
águas de correntes vivas, sabe? Quem tem o Espírito Santo, irmão, não fica no raso. Ele gosta de mergulhar na profundidade. Tem crente que fica no raso. Quem fica no raso é piaba. Nós temos que aprender a mergulhar. E quando você mergulha no profundo, gente, é sobrenatural. A Bíblia diz que tinha pessoas que tinham medo, não medo, era cisma de Moisés e dos homens de Deus, de Paulo também. Porque eles eram tão cheios do Espírito Santo, mas tão cheios do Espírito Santo, que tinha pessoas que estavam com demônio, o demônio já sabia, nem encostava. Então, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ele não abre nem a boca, ele não precisa pegar na sua cabeça para ficar lhe empurrando. Isso é tudo mentira, entendeu? Porque pela misericórdia de Deus, graças ao meu bom Jesus, no momento em que eu sempre pela misericórdia de Deus, aonde Ele me levou para expulsar, eu não estou falando de um demônio não, é como uma legião, e eu conheço essa pessoa, se vocês quiserem, ela pode, no Face lá, ela pode falar, ela pode deixar lá, porque ela me segue também, entendeu? E eu não precisei essas coisas aí de entrevistar demônio, de botar a mão na cabeça, e não. Quando tudo aconteceu dentro da casa dela, quando a gente viu, ela estava já deitada, os anjos deitou ela, Jesus Cristo, o Espírito Santo amarrou, que era uma legião. Se eu não tivesse uma vida com Deus, nem meu marido, nem a filha dela, esses demônios tinham acabado com a raça da gente e ainda tinha quebrado a casa. Só para você ter uma ideia aqui. Então, ande com crente de verdade, ande com pessoas verdadeiras, se afaste de crente fofoqueiro, de crente mentiroso, porque existe duas coisas. Jesus afrontava as pessoas, afrontava o pecado das pessoas. Jesus não deixava nada debaixo do pano, podres. Jesus nunca gostou desse negócio de você ver as coisas erradas e não falar, porque Satanás tem um modo de etiquetar as pessoas verdadeiras de fofoqueiro. Não, fofoqueiro é ele, que ele inventa a conversa. A gente vê o erro e a gente denuncia. Se você vê alguém, um pastor, seja lá quem for, um missionário, usando o nome do Senhor em vão e prejudicando aquelas pessoas, você tem que denunciar. Doe a quem doer. Essa é a verdade. Ok? Então, antes, queridos, de ir lá já no Apocalipse, né, para a glória de Deus, normalmente só que eu vou colocar aqui, né, para poder a gente dar início à palavra do Senhor. Ok? Aleluia, Jesus. Então, quando eu começar, eu dou uma paradinha aqui e coloco de novo. Então, antes de começar essa, fica aqui a reflexão. E eu vou colocar aqui, lá no Apocalipse 23, ou 20, perdão. Glória a Deus. Queria aproveitar aqui também e agradecer uma nova seguidora, né? Nossa, eu estou muito feliz pela vida dela. Obrigada, meu amor, se você está ouvindo esse vídeo, não sei que horas, mas que Deus te abençoe. Te digo isso, o inimigo vai estar sempre te perturbando, te colocando sono, lançando palavras negativas, não vê não, colocando coisas, você pode até receber convites. Não, eu tô para ver aqui o vídeo dela, porque eu gosto. Não, deixa para ouvir depois. Ele vai fazer de tudo para você não saber da verdade, para você não conhecer Cristo e nem ter experiência com Ele. Mas vigia, fique firme, diga não à carne. É esse o sacrifício que o Senhor ama da gente. O único sacrifício que Deus ama é eu renegar, abnegar a minha carne. Esse é um sacrifício espetacular para o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que aprender a renegar, a dizer não para a carne. Esse é a missão de Satanás, é tirar o povo da verdade para viver em um evangelho fácil, hipócrita e mentiroso. Amém? Então vocês ficam ligadinhos, tá? Em nome de Jesus, porque ele é terrível, mas não é maior do que o nosso Deus. Então fique forte, fique firme, tá? Estou intercedendo por você, em nome de Jesus, né? O Espírito Santo intercede por nós, em gemidos inexprimíveis, tá? Então é isso que eu quero que vocês fiquem ligadinhos, tá? Fique aqui comigo que eu tenho outra coisa aqui para compartilhar.
com vocês, tá? Eu quero só tirar isso aqui um pouquinho para não atrapalhar nada. Ai, Jesus! Um momentinho só, gente, tá? Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Então, eu quero deixar isso aqui para vocês, meus queridos. Minha filha, ontem, eu estava observando, estava vendo uma propaganda, porque eu sou de Itabuna. Quero deixar aqui para vocês me conhecerem melhor. Eu fui criada em Itabuna, nasci em São Paulo, capital. Fui adotada adotada pela cidade de Itabuna. Meu pai sempre fez um trabalho que sempre viajava, né, as cidades, e Itabuna foi aquela que a gente mais se firmou. Depois a gente fomos para Vitória Espírito Santo, e depois foi quando eu larguei o Brasil, deixei o Brasil e fui morar 15 anos na Itália. Sou casada com um italiano, para a glória do Senhor. Deus preparou esse varão para mim. E temos uma filha maravilhosa, que é levita do Senhor. Tá um pouquinho distante do pai, mas meu joelho tá aqui, ó. O inferno jamais prevalecerá na vida da minha filha, jamais. Ela é de Cristo, consagrada a Cristo, né? E eu sempre digo, se não for para servir ao Senhor, o diabo também você não vai servir. E se Deus recolher ela, é a minha felicidade. A gente tem pessoas que falam, essa mulher é louca. Eu sou louca sim, louca por Jesus. Louca por Jesus. A minha vida não vale mais do que a Cristo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sou de Porto Seguro, como eu te falei, vim morar aqui para investir aqui, mas nós somos roubados, que esse testemunho eu creio que eu já contei lá no começo, e mais adiante eu quero mais que vocês me conheçam. Então, eu quero dizer isso, ó. Eu vivi 15 anos na Itália e lá eu tive mais problemas com o nosso povo, que é brasileiro. Infelizmente, brasileiro lá tem muita inveja. O brasileiro, não todos, não vou generalizar, tem esse costume de querer sempre o diabo para os outros e Deus para eles, né? E isso é terrível, terrível. Aqui em Porto Seguro aconteceu muitas coisas com a gente, tá? Aqui foi onde eu encontrei com Cristo. E aqui é um lugar onde todos os lugares você vale pelo que você tem. Mas aqui, todo cristão que Deus manda para cá, se não vigiar, ele desvia. Aqui é uma terra que é muito desunida as pessoas, tá? Se você faz festa pro diabo, todo mundo vem na sua casa. Mas quando você profere Cristo, é isso que eu quero dizer para você que está me assistindo. Quando você faz aliança com Cristo, até sua família se distancia de você. É uma das piores provas se sua fé é verdadeira ou fingida. E isso eu vou falar mais adiante, que é para você se edificar. O próprio Cristo, ele fala assim: aqueles que estão comigo não aborrecer sua família, esses não fazem parte da minha família. Porque quem está com Cristo aborrece. Seu vizinho te olha de cara feia. No trabalho todo mundo diz que você é chatona. Seus vizinhos já olham para você meio torto. Sua família não te convida mais para nada. Mas fique firme, ok? Então, aí minha filha, a gente mora aqui em Porto Seguro, que deveria ser um lugar, o povo de mente aberta, deveria ser um lugar de pessoas mais evoluídas, no verdadeiro sentido da palavra, de querer se comungar com as pessoas, de comungar não, ter comunhão com as pessoas, seja ela estrangeira ou não. Então, na Itália, eu fui muito bem recebida pelos italianos, pelos suecos, pelos espanhóis, pelos mexicanos. Fui muito, muito bem recebida. Eu tive problemas realmente com brasileiras, né? Mas racismo mesmo eu tive aqui no Brasil. Eu digo mais pela minha filha e pelo meu esposo. E essa reflexão que eu quero dizer para vocês é isso. Quando Hitler, que aquele ali foi misericórdia, aquele ali é remanescente do diabo. Aquele homem fez tanta coisa boa, mas depois aquele homem fez tanta coisa perversa.
que eu creio que quem já assistiu os filmes, que é pesado, né, de colocar crianças e velhos nus dentro de um caminhão e jogar gás para matarem vivo por causa da palavra de Cristo. Muitos judeus morreram dessa forma, né, infelizmente. Mas então, praticamente, aqui tem o Senhor, quando os judeus se dividiram, né? Foram cada um fugido, alguns conseguiram fugir, quem estava bem de vida conseguiu fugir, e muitos deles vieram para o Brasil. E uma dessas cidades, se eu não me engano, Cristo me ajuda, Pai, parece que, se eu não me engano, foi Pernambuco. Se você ver Pernambuco, tem muito gente ali que é brasileira, mas são loiros, do cabelo vermelho, brancão, olhinho verde, porque são origens, né, do mundo todo. E os judeus chegaram em uma parte aqui do Brasil e eles não foram bem recebidos, porque aqui no Brasil, visto que tem quase, não tem um brasileiro puro sangue, mas alguns brasileiros aqui queriam que esses judeus se inclinassem para os deuses feitos por mãos de homens, né? Santo feito de madeira, de pedra, e eles falaram: não, o nosso Deus é único, é o Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac. A gente não se inclina para nenhum Deus, não. E eles fizeram perfeitamente bem. Então eles foram mal vistos e ninguém não aceitaram os judeus ali. Então eles tiveram que sair daqui corrido. Outros lugares aqui do Brasil aceitaram, né? Então, quando vocês ouvirem aquela passagem da Bíblia que diz assim, o próprio Deus falando: aqueles que abençoarem o meu povo, esse povo eu os abençoarei. Aqueles que amaldiçoarem, esse povo eu os amaldiçoarei. É bíblico. Então, o que eu quero dizer com isso? Independentemente de você estar com um estrangeiro na sua cidade, qualquer um, até um paulista, um carioca, qualquer pessoa, trata bem. Porque Jesus deixou o seu amor, não foi só para brasileiro, não foi só para os judeus, não foi só para os hebreus, não. O amor de Cristo é insano, foi para todos os seres viventes da terra. Mas alguns rejeitou a Jesus Cristo. Você está entendendo? Então aí, é por isso que tem uma parte do Brasil que Deus ama o nosso país, sabe? Mas teve uma parte do Brasil hoje que amaldiçoaram esse povo. E quando você amaldiçoa um profeta de Deus, você não trata eles bem, você tem a consequência. Então aí minha filha estava falando, né? Tem um candidato aqui em Porto Seguro que chama Luigi. Assim, eu peço sempre, Senhor, o discernimento. Eu sei que todo político, cara, pode se corromper, que todo político, infelizmente, é sujo. Mas eu morei na Itália 15 anos, gente. Eu não estou dizendo aqui, não estou defendendo ninguém, não. Porque o dinheiro, infelizmente, corrompe a pessoa. Só que esse homem, ele já veio da Itália para cá para investir no nosso Brasil e dar oportunidade às pessoas trabalharem para ele. Ele já é um cara que já é bem de vida, tá? Ele acabou de comprar o Shopping Plaza. Então, ele se candidatou. E italiano lá fora, eles investem muito na educação. Só em uma escola pública italiana, em uma escola pública, as crianças falam 5 idiomas. Aqui, mal falam português, porque é um tal de dialeto, aqui é um tal de gíria, que só o sangue do cordeiro, sabe? Com a língua tão linda que a gente tem, que é a portuguesa, que pelo mundo afora todo mundo admira a língua portuguesa. Então aí minha filha ouviu na escola alguém falando, os colegas, né? Eu que não vou votar nesse estrangeiro, eu não quero saber de estrangeiro aqui em Porto Seguro. Aí minha filha, né? Ela é daquelas que, ela me puxou nessa parte, ela tem um caráter forte. E ela saiu e disse: então continue votando para os ladrão daqui, que vem usar a cidade como uma prostituta, rouba de vocês pobres, e vocês se vendem por R$10 e a gente não vê nenhum futuro, não tem esporte em Porto Seguro, não tem assim nada para um crescimento de um jovem, a não ser prostituição e droga. Se Deus me colocou aqui, eu estou orando muito pela cidade de Porto Seguro, mas Porto Seguro era para estar uma cidade rica mesmo. Tá entendendo? Não era pra ninguém estar aqui miseravelmente, não.
era para ser muito melhor, mas a usura, através dos antepassados que vieram para cá amaldiçoar essa cidade, é assim, infelizmente. Você está entendendo? Então é por isso que Deus está abençoando o Brasil, por causa dos remanescentes, das pessoas que estão orando pela terra. Então ela ficou chateada, ela falou: mamãe, esse povo daqui não gosta de estrangeiro, eles não gostam, ficam criticando os estrangeiros. Então Deus não gosta disso, gente. O Senhor não gosta disso. E o próprio Deus, ele fala: orai pelos governantes de seu país, de sua cidade. Orai. Eu não estou dizendo que ele não pode roubar, não. Pode acontecer. Mas eles investem na educação. Eles investem em hospitais. Eles investem em saúde. O italiano gosta de coisas limpas. Me desculpa. Você vai para os bairros de Porto Seguro, você só vê lixo. Eu todos os dias olho e digo assim: Pai eterno, não permita uma chuva que teve lá, Pai, no Rio Grande do Sul, porque Porto Seguro não tem estrutura. Porque você pode deparar com uma geladeira na sua cara, com cama, com fogão velho, dentro da sua porta. Não tem estrutura. Eles cuidam só da passarela e dos turistas. Mas os cidadãos que se lasquem. Não dá essa oportunidade. Tá entendendo? Então eu queria deixar isso aqui. Não seja racista. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Porque hoje você tá aqui no Brasil. Amanhã Deus pode te levar você para um país estrangeiro para pregar o índio dele. E aí? Então, se você um dia foi racista com um estrangeiro, mesmo você sendo cristão, você vai ter consequência. Deus vai te colocar em um país lá para pregar o nome do Senhor e você vai subir a mesma situação. Porque quando Deus fala com a mesma espada que você fere, você vai ser ferido, Deus não fala só a espada que Pedro usou para tirar a orelha do centurião, não. Deus fala nas suas ações, nas minhas ações. A mesma espada, a mesma boca que eu usei para ferir aquela pessoa, vão fazer comigo. É consequência dos nossos pecados e dos nossos atos e atitudes. Tá bom? Eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês refletir e começarem a tratar as pessoas bem, gente. Tá entendendo? Trate o seu próximo bem, não importa quem eles são. Mesmo que eles são ruins, mas faça a diferença. Amém? Agora vamos para o estudo. Fique aqui comigo, tá? Beijo.